informação negativa, né, do PIB dos Estados Unidos caindo 0,9% nesse segundo semestre. A informação foi divulgada hoje, né? E aí se fala justamente Estados Unidos fundamental da economia mundial. Na sua perspectiva, isso repercute no Brasil e até aproveitando, fazendo já outra pergunta, o Brasil tem condição de entrar em 2023 mantendo esses auxílios que nós tivemos agora, né, até dezembro, ou teremos até dezembro deste ano, dia 31, para caminhoneiros? Da taxa de juros nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, tende a prejudicar a economia brasileira. Recessão técnica, né? Recessão técnica eles estão classificando. Isso, porque são dois aspectos. Na hora que você tem uma recessão, você tem um mercado internacional contraído, então, o mercado americano contraído. Então, como a gente tem uma possível recessão técnica nos Estados Unidos, as nossas commodities, né, sobretudo os insumos que a gente tem no agronegócio, tendem a diminuir o volume de venda, né? Tanto da soja, da carne, entre outros ativos também da própria mineração. Então, na hora que você tem uma recessão técnica, isso não deixa de ter um impacto na economia do Brasil. Como também a gente percebe que o aumento da taxa de juros americana significa dizer que o próprio americano investidor dos Estados Unidos, entre mandar o dinheiro aqui para o Brasil e manter nos Estados Unidos, como os juros lá vão aumentar, termina sendo mais interessante que esse dinheiro fique por lá. Então isso é um debate, é uma discussão que também precisa ser feita para a economia brasileira. Eu confesso que eu estou muito preocupado com a situação nossa econômica. O Brasil tem uma possibilidade de, no próximo ano, a gente tem uma dívida pública estimada em torno de 65 bilhões de reais. A gente termina o ano com um aumento na taxa de juros, possivelmente terminamos o ano com a taxa Selic em mais de 2 dígitos, né? E isso prejudica o crédito no Brasil, aqueles que querem comprar habitação, aqueles que querem voltar a reinvestir na sua empresa, na sua indústria. Na hora que a gente tem juros altos, isso termina claramente prejudicando. Outro dado que cabe uma reflexão nossa é em relação à questão, que é importante que seja refletido, é em relação à questão da inflação. A inflação está corroendo claramente, Jota, o poder de compra da população brasileira. Verdade. Você tem uma ideia, R$1.000 de hoje, né? Perdão, se você pegar R$400 de hoje, R$380, significa R$1.000 de 5 anos atrás. Ou seja, o poder de compra do brasileiro diminuiu muito. E com isso a inflação aumentou consideravelmente. O botijão de gás a quase R$120, a gasolina, quer queira ou quer não, aumentou, por mais que houve uma redução agora por parte do Congresso Nacional, que foi fundamental nessa redução do aumento do preço da gasolina. A gente está vendo o aumento na cesta básica, o aumento dos planos de saúde, da energia elétrica, entre outros. Então, tudo isso impacta na população brasileira. De maneira, Jota, que a gente tem tido essa preocupação com a economia brasileira. Além disso, um baixo crescimento. A gente vai ter um crescimento esse ano em torno de 1,5%. E fora isso, a gente tem hoje um baixo investimento. O Brasil, dos países da OCDE, é o país que proporcionalmente menos tem investido, significa menos de 3% do PIB.
E o Brasil só vai crescer se a gente retomar investimento público, investimentos em portos, aeroportos, rodovias, estradas, investimentos que, sem dúvida alguma, são fundamentais para estimular a geração de emprego e renda. Eu digo sempre que eu sou um defensor dos programas sociais no Brasil. Eu defendo o Bolsa Família, eu defendo o Pronatec, eu defendo o ProUni, eu defendo Minha Casa Minha Vida, eu defendo Luz para Todos. Todos são programas importantes. Mas o maior programa social do Brasil é emprego e renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. Então a gente tem que ter essa preocupação que o Brasil volte a crescer para gerar emprego e renda para a população brasileira e para a população do país. O país comporta 2023, seja quem for assumir a presidência da República, essa conta agora de fim de ano? O auxílio tem que ser discutido, porque o auxílio significa mais de 60 bilhões de reais ano. Eu defendo a manutenção do auxílio, é fundamental, mas a gente precisa agora, até o final do ano, identificar qual será de fato a fonte de financiamento. Bom, serão com recursos da Petrobras, serão com os lucros do BNDES ou da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Vamos, dentro do orçamento da União, cortar despesas de gastos ruins para poder fazer redução, por exemplo, com o teletrabalho. A gente vai ter aí a redução, muitas vezes, de grandes galpões, grandes escritórios, salas. Como é que a gente pode reduzir o custo do Brasil para sobrar dinheiro para a gente ter recursos para pagar esses programas que, ao final, estimulam também o consumo, estimulam a economia, estimulam a micro e pequena empresa. Então, eu acho que é fundamental um debate sério, né, sobre essa pauta a partir de novembro, né, com o novo presidente eleito da República, e que a gente trate esse tema com muita seriedade, com muita responsabilidade e, de fato, pensando o Brasil. Deputado Silvio Costa Filho, vamos agora falar de nossa terrinha no campo da política partidária. Nós estamos há 65 dias para as eleições e agora já começa algumas alfinetadas, né? Como a fala da atual vice-governadora e também pré-candidata ao mesmo cargo, né, de vice-governadora Luciana Santos, com relação à deputada Marília Reis, né, ter se omitido lá na votação do substitutivo do projeto do marco legal do saneamento na Câmara dos Deputados. E aí o pré-candidato ao Senado pela chapa de Marília, André de Paula, também já respondeu, alfinetou. A gente vai ter nessa eleição um pouco do que aconteceu na capital pernambucana em 2020, na sua opinião? Olha, eu acho que eleição a gente sabe como entra, não sabe como sai. Eu acho que está muito cedo ainda para a gente poder ter uma leitura do processo eleitoral de Pernambuco. Até porque você sabe que há nos candidatos ainda, sobretudo no nome do Danilo Cabral, um grau de desconhecimento muito grande. Você tem uma ideia, né, a última pesquisa que eu vi, 72% do eleitorado de Pernambuco não conhecem Danilo Cabral. Segundo, né, mais de 69% não sabem que Danilo Cabral é o candidato do presidente Lula. Danilo é o único que não disputou a eleição majoritária. Todos os demais candidatos disputaram eleição disputaram as eleições majoritárias. Então eu acho que na hora que o eleitor pernambucano começar a conhecer Danilo Cabral, o seu conteúdo, o seu preparo, na hora que o presidente Lula, como já o fez, né, dizer que ele precisa de Danilo governador para ampliar as parcerias aqui para Pernambuco, para a gente poder resolver os chefes de Eduardo Campos. Eu vejo para de fato uma perspectiva muito grande, né, de fato, de Danilo Cabral vir a ser governador de Pernambuco. Acho que o processo está aberto, teremos eleição polarizada em Pernambuco entre o candidato de Bolsonaro e o candidato do presidente Lula, e vejo que Danilo, né, na hora que tiver o conhecimento por parte da população brasileira,
ele tende a ter, né, um crescimento importante e ao final ganhar as eleições como governador de Pernambuco. Certo, mas eu falo no tocante também essa troca de farpas, né? A gente pode ter o que aconteceu em 2020 aqui na capital pernambucana? Eu acho que o próprio processo eleitoral, né, ele vai se modulando de acordo com o processo. Eu tenho defendido que cada vez mais a gente faça uma campanha baseada no campo das propostas, no campo das ideias, nas críticas construtivas. Eu acho que é isso que o povo de fato quer saber. O povo está cansado de briga, de confusão, de arenga. As pessoas estão querendo de fato são resultados. O povo está querendo saber o que é que vai fazer para melhorar a sua educação, para melhorar a sua saúde, melhorar a infraestrutura. O governador Paulo Câmara pegou tempos difíceis, né? Governos que não fizeram parceria com Pernambuco, mas mesmo assim conseguiu equilibrar as contas de Pernambuco. Ele teve essa oportunidade de conseguir construir isso. De maneira que tudo isso, né, será, na hora H, apresentado aos pernambucanos. Danilo está construindo um bonito programa de governo e eu tenho defendido que a gente faça uma campanha propositiva, falando do que foi feito e falando do futuro de Pernambuco. Eu acho que essa parceria João Campos, Danilo e o presidente Lula serão muito benéficas para Pernambuco e quem sabe nós não podemos reviver, e eu acredito muito nisso, né, na gente reviver os tempos de Eduardo Campos. E para a gente reviver é com esse time que está aí. Muito bem. Deputado, republicanos contemplado com a Frente Popular, quando o senhor participou da última vez aqui, até o senhor defendeu o nome da Luciana Santos, se confirmou agora como pré-candidata a vice na chapa. Naquela ocasião, o seu nome também, né, antes da escolha da Tereza Leitão, ventilava ali para o Senado. Agora nós temos seu pai, né, Silvio Costa, como suplente ao Senado da deputada Tereza Leitão. Republicanos, de maneira geral, está satisfeita com a frente? Foi contemplado? Olha, a gente tem dialogado bastante com o governador Paulo Câmara, com Danilo. Os republicanos se sentem contemplados na composição majoritária com o deputado Silvio Costa, né, com o ex-deputado, que está cumprindo esse papel importante ao lado de Tereza Leitão, que é a nossa pré-candidata ao Senado Federal, e nós estamos dialogando para ajudar dentro dessa construção coletiva. Todos sabem da relação hoje que nós temos com o prefeito João Campos. Você sabe que o nosso tom, Jota, sempre é o tom colaborativo, né? Eu procuro fazer política juntando as pessoas, construindo, né? Eu tenho procurado ter sempre essa prioridade. Eu sempre atuo dentro de uma agenda propositiva. Você conhece aí o nosso perfil e a nossa conduta. Eu acho que agora a gente tem que construir cada vez mais a unidade, apresentar as nossas propostas ao povo de Pernambuco, mostrar de fato o que foi feito nesses últimos anos. É fundamental, tem muita coisa que foi feita. Lógico que tem problemas, tem as carências sociais, tem os desafios econômicos, mas eu acho que a gente pode, né, com unidade, dentro de uma agenda programática para Pernambuco, a gente viver um novo tempo. Até porque, se você olhar friamente, Jota, a oposição de Pernambuco, todos eles já estiveram na Frente Popular de Pernambuco, né? Essa é a realidade. Nós já tivemos o candidato Anderson Ferreira na Frente Popular de Pernambuco e apoiou o governador Paulo Câmara, né? A governadora pré-candidata ao governo, Marília Reis, a pré-candidata ao governo, a governadora pré-candidata Raquel Lírio, né? O próprio Miguel Coelho, né? Que eu tenho muito respeito por todos, né? Tenho relações, né, que eu construí como deputado federal, como deputado estadual, mas todos já participaram da Frente Popular de Pernambuco. Eu acho que essa é uma realidade que o povo de Pernambuco tem essa compreensão. Muito bem, deputado Silvio Costa Filho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Prazer entrevistá-lo mais uma vez. Um abraço, saúde e paz. Até o próximo encontro, viu?
Jota, eu que agradeço, parabéns a você, né? Parabéns pelo programa, pela audiência, e sempre que convidado, nós estaremos à disposição. Ok, muito obrigado, um abraço. Está aí o deputado Silvio